Portanto, o que eu gostaria de compreender, ou nós gostaríamos de compreender, é qual é o impacto real das redes sociais e das organizações da sociedade civil na formulação da agenda pública e na evolução das nossas sociedades e de que maneira eles são uma alternativa possível à paralisia do Estado. Será que eles enfraquecem os partidos políticos? Será que se substituem aos partidos políticos na discussão das agendas sociais e das agendas dos serviços públicos em particular, dado estar aqui conosco o Gabriel, mas evidentemente que a questão das redes sociais irá certamente ter um papel muito importante neste nosso debate, na medida que continua a discussão da manhã sobre a democracia participativa. Para abrir a nossa, eu ia pedir que cada um falasse 7 minutos, máximo. Quando forem 6, eu direi que falta um. Agora costumam pôr umas folhas com 0. Bem, eu direi, mas para abrir o nosso debate, temos aqui connosco a Alcimara Teles, que é professora do Departamento de Ciências Políticas da UFMG e professora convidada e orientadora do Departamento de Ciências Políticas e Administração 2 da Universidade Complutense de Madrid. Já hoje de manhã tivemos a oportunidade de a ouvir e agora vai continuar a ter a palavra para nos dizer o que é que nos tem a dizer sobre este tema. Faça favor, Alcimara. Redes sociais e ações cívicas é um tema que é absolutamente relevante e eu gostaria de fazer uma breve e rápida comparação com o que são as redes sociais. No Brasil e nas eleições espanholas são grupos muito diferenciados. Na Espanha eles começaram no movimento do 15M em Madrid em 2011, que eu acompanhei durante um ano, e se transformaram num partido político, que é o Podemos, que deve ter sucesso hoje de votos e disseminação de ideologias a partir das redes sociais. E no Brasil nós temos aí a colonização das redes sociais, sobretudo pelos grupos não de uma direita liberal, mas de uma extrema-direita. Nas eleições na Espanha desse ano, os debates televisivos foram importantes, mas eles sofreram muito impacto das redes sociais, e o Podemos fez bastante uso dessas redes sociais, que são constitutivos como as próprias associações de bairro, constituem os coletivos sociais e tenta, inclusive, controlar a mensagem que chega a votante, não só para atacar, mas também para calar os seus oponentes. Então, é muito importante pensar nas redes sociais enquanto novo espaço de participação política que não se encontrava, inclusive, nos principais estudos sobre participação política, que são os estudos iniciados nos anos de 1971 e continuados a partir dos anos 90 por Verba, que não considerava essa participação aí nas internets e nas redes sociais. Como a apresentação tinha ficado muito grande, eu ia apresentar um pouco os candidatos dos Podemos e como é que as campanhas utilizaram bastante as redes sociais, sobretudo da nova direita liberal institucional, que é os Cidadanos e dos grupos de esquerda. Enfim, como isso não vai ser possível, eu queria apenas que vocês visualizassem o mapa do Estado eleitoral da Espanha, como que as redes elas podem ser compartilhadas também por alguns territórios, que são territórios que expressam ideologias na Espanha. No Brasil, nós temos aí uma direita e uma esquerda que também fazem usos diferentes das redes sociais. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos aí a prosperidade no momento em que aconteceram os protestos. Apareceu de manhã uma hipótese aí de que os protestos tinham a ver com corrupção e podem ser explicados por corrupção. Essa ideia é falsa, como eu vou demonstrar. Existem dados do LAPOP, que é um laboratório muito importante nos Estados Unidos, que testaram percepção da corrupção com variáveis macroeconômicas e demonstraram que a percepção da corrupção não é a coisa que mobiliza efetivamente os grupos de 2003. O que mobiliza os grupos de 2003 são os serviços públicos. Então, tem uma discussão entre corrupção versus serviços públicos, e a corrupção não explica os protestos. O que explica os protestos de 2013 na América Latina, ou antes, nos outros países da América Latina, é a luta pela melhoria dos serviços públicos. Portanto, são protestos na prosperidade, ao contrário do Podemos, que iniciou os protestos no momento de não prosperidade da Europa. Então, não se pode comparar grupo com contextos diferentes e com agendas diferentes. Segundo lugar, qual que é o papel das mídias e das redes sociais na produção de protestos e a percepção e espetacularização da corrupção nesses protestos. E dois temas muito importantes, inclusive na hipótese levantada pelo professor,
Álvaro Vasconcelos e pelo professor Dallari, qual seja, se essa crise de representação que aparece por uma participação engajada e cívica nos protestos tem a ver com um partidarismo, com crise de representação conjuntural e estrutural. Nós temos dois tipos de crise de representação. Uma delas se coloca no antipartidarismo reativo que aconteceu na Europa, sobretudo na Europa do Sul, Grécia, Espanha e Portugal, que deu origem aí aos outsiders. Só que os testes que foram feitos por Torcal, Mariano, estudiosos da Europa do Sul, demonstraram que aquele antipartidarismo ele era conjuntural. Ele não era um partidarismo estrutural, mas ele também gerou outsiders populistas no sul da Europa e que podem, no Brasil também, gerar, caso tomemos como caso paradigmático o sul da Europa, um antipartidarismo colocado no Brasil também, por seu turno, no antipetismo durante os protestos. Essas pessoas que participam dos protestos no Brasil, sobretudo em 2015, que nós tivemos a oportunidade de observar com pesquisas quantiquares, são democratas ambivalentes e, por fim, a apresentação iria terminar tentando fazer uma análise das redes sociais, dos discursos e dos conteúdos em várias categorias, em vários perfis que nós analisamos, como o Movimento Brasil Livre, como os revoltados online e como Vem para a Rua. Ao mesmo tempo, colocamos que a hipótese dos protestos, da criação dos protestos, foi produzido não pela crise política. Na verdade, a crise política é, do nosso ponto de vista, uma política sem política, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Eu agora vou levantar só alguns temas para demonstrar que os protestos na América Latina ocorrem em todos os países, que existe um significativo aumento da percepção da corrupção entre aqueles que protestam, ao mesmo tempo em que existe uma falta de apoio muito grande às instituições representativas e uma insatisfação no sentido de duvidar da eficácia da política. Mas o forte crescimento das décadas passadas, o avanço na educação, que foram os que permitiram essa onda de protestos em países da América Latina, como o Chile, o Uruguai e o Peru. E os serviços públicos, mais do que a percepção da corrupção, foi o que agregou esses grupos. Os protestos eles podem ser entendidos dentro da teoria dos cidadãos críticos da Pippa Norris, que vai dizer, junto com outros estudiosos da própria democracia europeia, que quanto maior o grau de escolarização, maior o fato das pessoas se exporem a outras fontes que não são a televisão, portanto, elas se expõem às redes sociais, às conversas do amigo, e, portanto, elas se afastam mais dos partidos políticos. Então, o que está em crise seria uma forma tradicional de representação política. Essas ofertas partidárias não atendem mais às demandas de novos valores que não são necessariamente ideológicos, que surgem com os cidadãos críticos. E isso é comum na América Latina. Vejam que a satisfação com a democracia na América Latina é muito baixa, mais que isso, as Forças Armadas deveriam governar por uma parte muito grande de pessoas da América Latina que protestam ou não. Então, nós temos uma crise da representação tradicional, novas demandas que são colocadas por novos cidadãos críticos, e, além disso, um crescimento aí do apoio às Forças Armadas. Quem é que protesta na direita no Brasil? É a direita no Brasil. Eu iria trazer aqui para vocês algumas características de recrutamento dessa nova direita, como ela é recrutada, qual o seu grau de instrução, portanto, as características sociodemográficas daqueles que protestam e, ao mesmo tempo, qual o posicionamento político e ideológico daqueles que protestaram no Brasil, em Belo Horizonte. No ano passado, a gente observa aí que, além de serem brancos com alta escolaridade, alta renda, são também indivíduos que têm seu recrutamento feito pela internet. Esse ativismo pela internet ele é muito importante e ele é, sobretudo, importante nos grupos de extrema-direita. A esquerda, nós também acompanhamos a esquerda, ela não é alcançada pelas redes sociais e ela ainda tem a sua articulação, recrutamento através das lideranças mais tradicionais, via sindicato, etc., etc. Tá certo? Mesmo porque aqueles que são alcançados pela rede social são ainda grupos de maior escolaridade e grupos que, de acordo com os dados do SECOM, Secretaria de Comunicação, já desaprovam o governo. Então, não é a internet que faz com que as pessoas desaprovem o governo. As pessoas que já estão na internet, pelas pesquisas do SECOM, que são 18 mil casos, já desaprovam o governo. Então, é um campo vasto aí de recrutamento. Eles têm contato com as manifestações pelo Twitter, e por e-mail, pelo Facebook. Hoje o Facebook está perdendo um pouco da sua força e os perfis também estão, porque eles estão fazendo esse recrutamento através do WhatsApp com grupos de mães, escolas, etc.
tem 2 minutos, não é isso? Eles são cidadãos ativos, eles convidam outras pessoas, tem uma forma de participação que não era comum no Brasil. Não precisa correr tanto também. Eu só queria, enfim, e eles se... Tem 3 minutos. Imagina, eu falo assim o tempo todo. Eles se manifestam contra a corrupção, mas a corrupção não é o principal motivo que os levou às ruas. O que os levou às ruas, pelas pesquisas que nós temos, é o fora Dilma, fora PT, fora tudo isso que está aí. Os canais de mobilização são a internet. Existe uma cisão muito grande na internet, que é colocada pela escolaridade e renda. Elas oferecem os seguintes cenários. Os apoiadores do governo Dilma são aqueles que dão mais relevância à TV, por si. E os opositores do governo Dilma são aqueles que frequentam as redes sociais, são os mais conectados à internet. Então, cada grupo utiliza os meios de comunicação de sua preferência para sustentar suas predisposições políticas. Então, quando a Dilma, por exemplo, tenta mobilizar seus seguidores no pronunciamento do 1º de maio através da internet, ela está cometendo um erro absolutamente estratégico, porque os seus apoiadores, etc., eles não se encontram majoritariamente nesse espaço, eles são mobilizados, ou seja, através da televisão. Os grupos, nós também acompanhamos esses grupos uma semana antes, uma semana depois, para ver como eles recrutavam os grupos da direita, como eles recrutavam para as manifestações. São 3 grupos muito importantes, eles têm características ideológicas importantes, mas eles variam entre a direita e a extrema-direita, como eu disse, era o MBL, os Revoltados Online e o Vem Pra Rua. As pessoas foram mobilizadas nesses movimentos por esses grupos. Os Revoltados Online, o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua, eles têm uma mobilização em torno da retirada do PT do poder. Eles têm um conteúdo também muito ideológico, a corrupção é algo muito importante, e mais do que isso, o antipetismo é bastante presente nesses movimentos. Sobretudo no Revoltados Online, existe uma grande desconfiança das instituições representativas. Eles não se propõem a formar um partido político e colocar outros partidos de extrema direita. Então, eles protestam em forma de desencanto e fazem um discurso, entre eles, o mais, digamos, anticomunista. E uma desconfiança muito grande na mídia tradicional. Então, veja que a desconfiança na mídia tradicional significa também uma desconfiança na justiça, porque a justiça, segundo eles, está apoiando o PT. Mas, independente disso, é uma desconfiança generalizada nos mecanismos de representação tradicional. As redes enquadram a corrupção há muito tempo, para terminar, mas isso nem sempre funcionou. Nós medimos isso em 12 cidades, nas eleições de 2012, inclusive São Paulo, medimos em tempo real. E nós, através das portais digitais e também através daquilo que era discutido nas redes sociais. A gente observa que a corrupção ali só começa a aparecer nos portais digitais no horário em que acontece o horário gratuito de propaganda eleitoral, demonstrando que a corrupção é mais do que um discurso ético, é um discurso de campanha de ataque de todas as partes, tá certo? Enfim, isso aqui é para Belo Horizonte. Nós observamos também que o discurso da corrupção, que supostamente mobilizaria essa direita, ela sofreu um enquadramento muito distinto. Em 2010, a Dilma era vista como a candidata mais honesta do que os outros candidatos, né? E esse discurso, esse enquadramento do discurso da corrupção acabou sendo um dos pilares aí do antipetismo durante os protestos ocorridos no ano passado. São grupos que se autolocalizam à direita, 7,7% deles se colocam como extrema-direita. Eles não têm preferência partidária em sua maioria, mas aqueles que preferem algum partido preferem o PSDB. Existe um enorme antipartidarismo dentro desses grupos, o que coloca um problema aí de descrença na democracia. E uma discussão muito importante aí do ponto de vista empírico e teórico. 53% daqueles que foram às ruas, em algum momento já haviam votado no PT, para presidente, para vereador, para senador ou para deputado. Então, nós temos ali não ex-petistas, mas ex-eleitores do PT protestando contra o PT, para quem eles dão a nota 0, mais de 90% considera que o PT faz um grande mal para o país.
E, ao contrário do que é pensado por alguns estrategistas, os sentimentos em relação à Dilma e ao PT, eles não se compartilham, eles são compartilhados da mesma forma. Não existe uma diferença de descolamento da presidente em relação ao partido político. Tem um sentimento de aflição, raiva, aversão e tristeza em relação a Dilma. Lembrando que raiva e aversão é igual a ódio. Então, nas redes sociais, o ódio é algo que deve ser estudado enquanto uma variável importante, mobilizadora desses sentimentos anti-igualitários no Brasil. Para terminar, eu acho que é importante colocar só isso aqui, professor, um slide. Programas de governo foram testados, né? Estão sendo testados agora por um novo grupo que está analisando o antipetismo. A gente já tinha feito ano passado. A gente testou um pouco alguns programas que supostamente seriam programas de inclusão social no país. Nós observamos que mais do que a corrupção, não apenas em número de percentual, mas dos índices que nós estamos criando, que o anti-igualitarismo, mais do que a corrupção, é o que explica os movimentos de direita que ocorreram no Brasil e que foram articulados por essas redes sociais. Consequência aí é complicada. Queria lembrar só um pouco o briefing que eu vi das pesquisas do senhor, da possibilidade de neopopulismo, de outsider. Eu acho que é uma possibilidade na democracia. São pessoas que participam, participação de protestos é considerada uma participação não convencional, mas nem toda participação leva necessariamente a consequências democráticas. Queria finalizar dizendo que, no caso do Brasil, quem tem ocupado as ruas é a direita, não é a esquerda saiu das ruas, né? O professor Janine que me lembrou disso, e tem ocupado as ruas com uma proposta que não é necessariamente democrática, que coloca para a discussão da participação o seguinte: toda participação direta, toda participação convencional, não convencional, eleitoral e não eleitoral, é necessariamente democrática enquanto procedimento, mas nem toda participação ela tem resultados democráticos. Nós observamos que metade desse grupo que foi às ruas é um democrata ambivalente. O que é o democrata ambivalente? Ela aceita a democracia, concorda com a democracia em termos abstratos e de procedimentos, mas ela também afirma que, em caso de desordem, ou política ou econômica, quem sabe, seria melhor um governo militar no país. Então, eu quero deixar só essa discussão aí para passar para a Juliana. Obrigada. Obrigada. Bem, eu escolhi o tema sobre o racismo como um estudo de caso, na realidade, porque poderiam ser muitos assuntos para tratar da construção da narrativa no ambiente online. Então, entendo que esse tema do racismo é um dos que mais mobiliza as pessoas a fazerem ataques ou defesas na rede, né? Então, na verdade, aí o título ele retrata bastante algumas das conclusões que eu cheguei a partir do estudo de racista, que tanto racista branco quanto racistas negros, e que se a agenda política ela está trabalhando numa onda de inclusão ou de sectarismo, a partir da construção dessas narrativas. Então, aqui eu tomei como exemplo uma manifestação que aconteceu recentemente em aula magna da USP, semanas atrás, que foi chamada de ocupação preta por um determinado, um determinado canal na rede, né? Isso é para suscitar o seguinte: eles argumentaram que, dentro da universidade, existe um elitismo muito forte. No entanto, são justamente nesses núcleos universitários onde mais se discute a inclusão, muitas vezes. Mas o protesto ele chega com uma acusação em relação ao posicionamento da universidade. Então, o que seria isso? Mesmo aqui, nesse ambiente em que estamos, né, que o argumento é de que tem poucos negros, existe uma população muito elitizada branca, o que, no caso aqui desta sala, poderíamos ser nós. Então, eles estão argumentando isso, só que, ao mesmo tempo, nós que estamos aqui não significa que sejamos racistas, muito pelo contrário, que possamos lutar
para que essa inclusão ocorra. No entanto, foi um post que gerou muitos compartilhamentos e curtições na rede, de gente apoiando esse tipo de manifestação nesses ambientes em que ocorre a defesa dessa integração. Então, aqui, exemplos de divergência sobre as cotas. Mais uma vez, vem crescendo o argumento de que cotas e políticas sociais não devem ser voltadas só para etnias específicas e, às vezes, a partir dos próprios negros, né, de próprias pessoas que seriam interessadas ao movimento a receber determinadas políticas contra essas mesmas políticas, em função de um sectarismo que haveria dentro do próprio grupo. Aqui é um outro exemplo de uma personagem que se transformou ela se auto-intitulou como Preta Lacradora. Foi diante de um post, de um comentário de uma pessoa que fez críticas sobre as cotas, de que teriam tirado a oportunidade dela de obter uma vaga na universidade por causa de cotas. Essa moça, que se chama Lorena, respondeu de que ela não precisaria de cotas, coisa nenhuma, e que, na verdade, ela chegou lá por uma questão meritocrática, porque ela obteve mais pontos no Enem. Então, ela sequer precisava dessas cotas. E ela foi muito ovacionada, foi muito respeitada pelos veículos a respeito dos movimentos. Tem milhares de compartilhamentos, acho que aí são 7.000 compartilhamentos de pessoas em defesa dela, que reclamou ter sido humilhada por um próprio professor dentro da própria universidade, da escola, inclusive. E ela falou da meritocracia, mas os próprios movimentos negros também não reconhecem a meritocracia como uma via positiva para a inserção social. Então, esses próprios movimentos, eles tratam da inclusão por meio de uma defesa histórica, né, uma retratação histórica, sem considerar a meritocracia, mas, quando se trata de alguém que conquistou uma vaga por meritocracia, não existe esse reconhecimento. Então, são narrativas que são usadas a partir de determinados interesses, né? Elas podem ser usadas como se fossem aleatoriamente a partir do interesse que pretende se defender. Aqui um caso do carnaval recente em BH, em que um pai fantasiou o filho de macaco. O filho era negro e gerou uma repercussão muito grande, porque o pai se fantasiou de Aladim, a esposa, a mãe do filho, se fantasiou de Jasmine, que é a mãe no desenho, né? Quer dizer, a mulher do personagem, e o filhinho de macaco, que seria o amigo. E gerou uma repercussão muito grande na rede. Foi um assunto que teve muitos compartilhamentos, milhares de compartilhamentos. O pai chegou a dizer que era surreal o linchamento que ele estava passando por ter feito isso, por ter fantasiado o pai. Em todos os depoimentos que vocês veem nos canais, fala-se muito de mimimi, a respeito da defesa desse menino, porque argumentaram que esse menino foi colocado em situação de extrema ridicularização e vulnerabilidade. E o pai ficou incrédulo, porque ele era um produtor teatral, tinha fantasiado a família de diversas formas durante o carnaval, e o fato dele ter fantasiado o menino de macaco gerou um ódio muito grande, uma pressão muito grande, tanto é que ele teve que ir à rede de público e se justificar e pedir desculpas devido à pressão que ele sofreu na internet por esse ato, né? Vocês podem ver que é uma informação que gerou 50.000 compartilhamentos. Essa é a família que vocês estão vendo. E esse casal, para vocês terem uma ideia, é um casal que adotou essa criança. Então, ele escolheu como filho, quis como filho, e por
questão de preconceito que já existe, já está no imaginário, na cultura do nosso país, ele recebeu muitas críticas, enfim. Aqui é um outro caso também muito curioso. Esse é um sujeito que ele acaba aparecendo como uma personalidade até pública na internet, com um significativo número de seguidores, são 6.000 seguidores, que ele comenta que ele diz o seguinte: bom, quais são os negros presentes na cúpula mandatária do PT? Uma vez que o PT possui essa política de inclusão, quem são os negros que fazem parte dessa elite política, de fato, né? E aí ele fez esse questionamento na página do próprio Lula, que recentemente se uniu com o movimento negro, que foi dar um apoio para ele em face das acusações que ele vem sofrendo, e questionou isso. E esse questionamento que ele fez, que ele é um negro também, rendeu inúmeras curtidas e inúmeros comentários de pessoas dizendo: é mesmo, por que é assim? Se o PT defende isso, então por que não tem mais pessoas mandando, né? Por que não se construiu essa elite? Só que ele é um cara que ele é apoiador declarado do Jair Bolsonaro. Então, existem essas contradições às vezes, de pessoas que poderiam ser beneficiadas pelo próprio movimento e que elas migram para a extrema esquerda, aliás, para a extrema direita, como é esse exemplo, e e vão lutar contra essas próprias políticas que seriam beneficiárias a essas pessoas, né? Então, racismo contra negros e pobres, e os negros não possuem oportunidades, também esse é um outro questionamento, porque o que se vê, a gente tem casos como o da Maju Coutinho, que é uma pessoa super bem-sucedida profissionalmente na carreira e sofreu ainda preconceito por ser negra, né? Simplesmente por ser negra. Então, não era porque era pobre, não era porque era assim um assado, mas é porque era negra. Aqui também é da Thaís Araújo, que também é uma pessoa reconhecida como bem-sucedida, e falando que ela sofre preconceito. E um monte desses comentários, dentro desses posts sobre preconceitos, ali tem 3.000 e poucos, são 3.000, 6.000, blá, 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 tem muitos mil. Mas são de pessoas que acabam dizendo que, reclamando da sectarização, de que não deveria haver essa sectarização, para ela não se vitimizar. Então, até que ponto será que existe essa vitimização de fato? E até que ponto, aliás, até que ponto pode ser superada essa questão do preconceito para quem é bem-sucedido? Será que está na maneira de se colocar? Como é que se constroem essas narrativas, né? Aqui é o caso da Consuleza também, que é uma mulher negra que tem lutado muito a favor do movimento e que sofre preconceito dentro da alta roda da elite paulistana, conforme retratou a revista Veja. Bem, aqui são algumas comunidades, tá? São diversas comunidades do movimento negro, voltadas para o negro. Então, somadas, elas devem dar 1 milhão, aproximadamente, de curtidores, seguidores. Página sobre o racismo, que tem muito menor proporção. E, quando você procura qualquer comunidade ou página voltada para brancos, você só encontra um canal, que é o Morri de Sunga Branca, que, na verdade, é um canal de humor, e um outro chamado Grande Fraternidade Branca, que é um canal de espiritualidade, enfim, mas com muito menos números. Então, a comunidade negra, digamos assim, ao invés de estar integrada a uma comunidade total, uma sociedade brasileira, ela está se fortalecendo por si mesma, ao invés de estar mais integrada. Então, existe um ponto que não é o de junção de pessoas dentro de uma comunidade, mas é a reafirmação da separação. E quando você procura ainda sobre
comunidade sobre direitos civis, é irrisório o número de pessoas, de comunidade, tratando sobre direitos civis, ou mesmo sobre direitos humanos. É muito baixo. Então, de novo, são grupos que vão se fortalecendo pelo sectarismo. Aqui, exemplos de políticas do governo, né, da comunicação do governo para políticas para negros. Essa é uma campanha do governo chamada Lugar do Negro. Vocês podem notar que, em todos os comentários, vocês podem fazer esse exercício na casa de vocês, enfim, se houver interesse, se sobressaem muito os comentários de pessoas que não querem mais essa segregação. Do que é negro, do que é branco. Não, nós somos brasileiros, nós queremos também direitos iguais, um status igual, enfim. E são todos... aí tem, então, a campanha do Lugar do Negro, campanha sobre as cotas, são todas campanhas que têm tido uma baixa adesão. Então, até destaquei ali, é como se no imaginário da população também, com as opiniões muito fortes e acirradas, as pessoas não conseguem nem mais discutir sobre questões básicas, como essa das cotas, por exemplo. E é baixa adesão. Mesmo tendo sido essa política de governo muito positiva para a inserção do negro, ela não é totalmente bem vista e ela nem tem uma adesão como, de uma maneira ideal, ela poderia ter, pensando numa sociedade mais justa. Aqui, ó, são exemplos de menções, estou terminando, e maneiras de como se denunciar o racismo na internet. Aqui são exemplos da Dilma, que mostra como ela é muito forte em relação ao movimento. Então, é um movimento, é uma política, uma agenda de Estado relacionada com o PT. Então, ela também é muito mal vista pela oposição em função disso. E muito embora o governo também, isso faz parte da comunicação do governo, trate de eliminar preconceitos, ele acaba também reificando essa sectarização por conta da sua própria agenda. Então, o problema, de repente, não é de agenda. O problema, eventualmente, pode ser o de narrativa a respeito dessa agenda. E aqui, para finalizar, são posts do Humaniza Redes, que é um outro canal de comunicação do próprio governo, que trata da humanização mesmo, da retirada desse preconceito. Só que, para cada retirada de preconceito, existe uma reificação por um outro lado. Então, eu acho que a grande reflexão aqui que eu propus fazer é a respeito dessas narrativas, como manter agendas de inclusão a partir de narrativas que sejam mais universalizantes. Mas, enfim... começando assim na nossa realidade do movimento principal, que é a realidade municipal, né? Os últimos anos, a partir de 2013, a gestão do prefeito Haddad se tornou uma gestão com a principal bandeira, a bandeira da mobilidade, né? E a adoção dessa bandeira, ela claramente vem a partir da explosão dos protestos de 2013, que eclodiram a partir dessa pauta, né? É curioso também que o prefeito, apesar de abraçar a bandeira da mobilidade, ele sempre teve um diálogo muito tenso com o próprio movimento. Ele sempre apoiou a extrema repressão que, né, o movimento sofre, né? Apesar de ter havido um investimento maciço em transporte nos últimos anos, assim, eu sou usuário de transporte público, morador da periferia, sempre... né, depende muito do transporte público. Então, é inegável que houve uma relativa melhora nos últimos anos em relação ao transporte público. Né, um investimento bem acima do normal. Porém, a situação do transporte público na cidade é de tal forma calamitosa que chega a ser uma bandeira difícil de defender. A maioria da população ainda desaprova o transporte e é terrível, de fato. Assim, tipo, mesmo dando objetivamente, assim, a principal via do Grajaú, ela foi duplicada no ano passado. E isso diminuiu em 10 minutos o tráfego por ela. E mesmo é bem relativo, porque sempre ocorrem acidentes e coisas assim, então o trânsito sempre trava. E eu acho que essa situação é
geral na cidade, né? Porque, e ainda, você gerou um conflito entre aumentou 10 minutos para mim, que uso o ônibus. Né? Para quem usa o carro, a situação piorou significativamente. Né? Então, você tem uma situação que é tão caótica que essas medidas paliativas elas não chegam a fazer mudanças significativas. Né? Você tem aqueles novos ônibus, né, dos Transformers e tal, que dá para você encaixar, né, o seu celular para carregar, porém, eles são poucos, muito poucos, na realidade uma parte, menos de 10% da frota, e no Grajaú eles estão nas duas linhas mais lotadas, que é o Jardim Gaivotas e o Jardim Noronha. E é isso, tipo, você está num ônibus futurista, mas extremamente apertado. Você pega qualquer um desses ônibus em qualquer horário do dia e você vai numa situação extremamente humilhante, né, aviltante, né, que você está, né, num ônibus, enfim, apertado ali com um monte de gente, suando, fedendo, né, no caso das mulheres sendo assediadas. É uma situação... a situação cotidiana do transporte em São Paulo continua sendo de humilhação diária, né, de um desrespeito absoluto com a população em geral. E é um problema estrutural também o transporte na cidade. Não adianta essas medidas que o prefeito vem tomando, elas ainda não atingem os problemas principais, porque o problema de transporte não é meramente um problema só de transporte, a começar. É um problema da malha urbana mesmo. Né? Você tem uma estrutura urbana que expulsa os pobres cada vez mais para a periferia, e a periferia continua crescendo. Né? Enquanto você, enfim, você tem um problema de moradia muito grande, até uma digressão curiosa. Né? Em 2013, no Grajaú, explodiram uma série de ocupações espontâneas. Foram mais de 20 ocupações de terra. Né? Boa parte delas ainda permanece. Então, você tem esse problema gigantesco de moradia, né? Inclusive os movimentos de moradia são muito fortes, né? O que é de mais forte na esquerda popular hoje. E ao mesmo tempo você tem na cidade de São Paulo esse é um problema que virtualmente não existe, porque o número de imóveis vazios é mais do que o dobro do que o número de famílias sem ter onde morar. E não tenho os dados exatos aqui, mas a maioria, eu já vi os gráficos, a maioria desses imóveis se encontram no centro, o que é uma grande contradição. Né? Porque justamente esse problema de transporte é em grande medida causado pelo fato de a gente ter que se locomover dos extremos da periferia diariamente para o centro. Né? Então, o problema de transporte a gente entende que permanece, apesar de ter se tornado uma pauta central da cidade, e vai ser uma pauta central nessa eleição municipal, pelo que a gente já vê todos os candidatos têm propostas, continua praticamente pouco tocado, e continua, inclusive, o transporte ele está mais excludente. Né? Acabamos de sair de mais uma jornada de luta contra o aumento que acabou derrotada. Né? Então, você tem um número gigantesco de pessoas que não têm acesso, que não conseguem pegar o transporte pelo valor da tarifa. Né? Eu tinha pensado em fazer uma fala sobre, né, esse contexto internacional geral do 2013, mas eu careço de dados, eu fico até com vergonha que essa apresentação é tão bonitinha. Né? Mas eu vejo que 2013 ele está em um contexto geral, né, tipo, internacional. E não só da América Latina. Né? 2013 eu lembro que nas manifestações, na segunda manifestação a gente gritava acabou o amor, aqui vai virar a Turquia. Né? Tava rolando na Turquia ao mesmo tempo e acabou virando naquele caso específico. Né? E você vê, enfim, toda aquela coisa da Primavera Árabe, o Pai Street, Podemos, que você citou, que é os indignados antes. Né? E tem um sociólogo, né, americano, que o Wallenstein, que ele fala que as verdadeiras revoluções são sempre processos internacionais. E, de certa forma, a gente viu um processo revolucionário, não propriamente no Brasil, não foi mais pré-revolucionário, foi tipo um maio de 68, uma grande mobilização jovem, depois uma greve geral falsa. Mas não digo que maio de 68 foi propriamente falsa a greve geral, não estou entrando nisso. Eu digo que tipo, no Brasil foi uma greve geral falsa. No Brasil houve uma greve geral em julho, né, de 2013, que foi meio um pastiche, assim, não foi houve um dia de greve geral que houve uma grande paralisação nacional, né, que foi articulado pelos setores da esquerda. Houve uma tentativa de greve geral. Né? Fracassada, é isso? Fracassada.
Não, tipo, a mobilização em si foi até maior do que em junho, do ponto de vista dos trabalhadores, da quantidade de trabalhadores que paralisaram, mas foi fracassado, não foi junho. E... enfim, desse processo geral, internacionalmente, o que eu acho que teve de saldo, eu acho que, de certa forma, foi recolocada uma certa questão de classe e uma certa deslegitimidade geral dos governos e das instituições. Isso é algo que, enfim, já foi falado aqui. A questão de classe que nem Occupy Street, 99% contra 1%. Ou em São Paulo, por exemplo, que o próprio passe livre, em junho, ele tinha era uma pauta claramente... O passe livre tinha uma posição claramente flexível em relação ao transporte. Agora, por exemplo, que a gente teve as ocupações de escola, que foi uma coisa, eu acho que semelhante a junho, em São Paulo, apesar de mais restrito a um setor. Já tinha um discurso totalmente muito mais radical, muito mais classista. Assim, você vê as lideranças as lideranças assim, né? As figuras públicas do movimento falando, eles falam, né, nós ocupamos escolas, mas os trabalhadores têm que ocupar suas fábricas, porque o inimigo é o capital, isso aqui é um discurso, né, outro, é muito mais generalista e com uma com pretensões outras também. E internacionalmente, por exemplo, na Primavera Árabe acabou dando, como o senhor disse, nessa contra-revolução, mas no Brasil, que aliás também tem um processo contra, que eu vou falar mais adiante, mas acabou fermentando, a meu ver, um movimento subterrâneo muito grande, né? A quantidade de coletivos políticos que surgiu a partir de 2013 é gigantesca. E, inclusive, né, esse processo de ocupações das escolas, que eu também participei ativamente, e que foi um processo... Assim, eu disse que você tinha falado que a esquerda saiu das suas. Eu não vejo tão assim, eu vejo que a esquerda, né, 2 minutos. foi, sobretudo, tirada das suas, né, porque a repressão ela se sofisticou de maneira extrema de junho de 2013 para cá. Um exemplo é, por exemplo, em 2013, a polícia reprimia e virava a cidade virava uma batalha campal, né? E essa combatividade dos manifestantes ela não diminuiu, pelo contrário, ela aumentou muito. Hoje a gente, tipo, eu mesmo, eu não me sofro mais com gás lacrimogênio, porque a gente se acostumou, né? Enfim, isso eu acho que vale para a maior parte dos frequentantes de manifestações. Mas apesar disso, a polícia se sofisticou muito. Então, você teve, por exemplo, na primeira manifestação desse ano, do passe livre contra o aumento da tarifa, foi uma manifestação que ela durou uns 30 minutos antes de ser reprimida. Ela saiu do Teatro Municipal, ela deu uma voltinha ali pela Galeria do Rock atrás e entrou chegou ali pelo Vale do Anhangabaú, daí quando ela entrou na 23, foi brutalmente reprimida. Quando ela foi entrar na 23, o ato tinha crescido muito. O ato tinha mais de 10 mil pessoas naquele momento. E a repressão, ela foi muito sofisticada, porque você, enfim, um monte de bomba, aquela coisa toda, só que, como o ato era muito grande, ele foi se dispersando pelo centro em vários focos, e vários focos de resistência, aquela coisa do Black Bloc, coisa e tal. E a polícia ela já estava distribuída por todo o centro de São Paulo, ela já estava preparada para fazer aquela repressão, né? E a repressão ela foi se estendendo por todo o centro expandido, ela chegou até a Paulista, chegou até, né, o terminal Dom Pedro, né, chegou a locais distantes do ponto em que a manifestação começou, a repressão. A polícia é que nem bombeiros reprimindo os focos. Então, a sofisticação da repressão, né, esses custos que fizeram, foi muito, muito intenso. Concluindo, assim, em relação a isso da repressão, a gente está vivendo um momento que eu acho que muito medo assim, com essa lei antiterrorista. Eu acho que, por exemplo, um movimento como o das escolas, e o próprio que aconteceu agora, a própria jornada de luta contra o aumento, são potencialmente inviabilizadas, dependendo das consequências dessa lei. Por exemplo, o movimento das escolas venceu quando eles lançaram uma cartilha de como fazer um travamento de rua. Essa cartilha viralizou nas escolas ocupadas, né, e esses travamentos ocorreram em massa, de fato. E a vitória do movimento se deu depois de um dia que foi feito mais de 20 travamentos em vias principais da cidade, né. Inclusive, esses travamentos, eu acho que eles foram tão polêmicos que eles nem foram noticiados direito pela mídia, né. Mas esse tipo de cartilha, se você ler a lei, é algo que poderia ser tipificado como terrorismo, né? Então, sei lá, a gente está sujeito a ser preso por 8 anos ao fazer esse tipo de material. Então,
acho que os movimentos sociais estão num perigo aí muito grande, assim, um perigo muito grande para a ordem democrática. O Brasil está sofrendo. Concluindo, é isso. Acho que nessa última luta contra o aumento de 2015, a gente teve a face da repressão com esse projeto. Vou fazer uma digressão maior só para. Acho que o projeto democrático popular do PT, que é um projeto que tomava todo o campo da esquerda, ele teve sua realidade histórica como um grande processo de gestão das lutas sociais, da luta de classes e de conciliação, um grande projeto de conciliação, de uma fabulosa máquina de conciliação. E esse projeto mais ou menos faliu em 2013. E agora que esse projeto faliu e que a gente está caindo numa outra barbárie que enfim, é isso, está vindo uma contra-reação. E as consequências dessa contra-reação serão macabras, já estão sendo, na realidade. E, enfim, eu acho que temos que nos posicionar em relação a isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Ouvimos 3 intervenções, aparentemente sobre temas muito diversos, mas eu encontrei um ponto comum que talvez permita dar um sentido à discussão. Nós discutimos o futuro da democracia e apareceu na discussão da manhã que as redes sociais, a internet empoderavam os cidadãos e punham em causa as formas tradicionais de representação e punham em causa os partidos tradicionais e poderiam ser veículos para uma democracia mais aberta, mais inclusiva, mais abrangente e, portanto, mais democracia. Ora, na primeira intervenção que nós vimos, por dados, que é preciso ver se são absolutamente confirmáveis, é que as redes sociais são muito mais utilizadas pelos movimentos antidemocráticos, populistas, do que se querem um aprofundamento da democracia. Sim. Isso foi uma primeira e perturbadora conclusão. Vai contra a utopia de um mundo mais democrático provocado pela sociedade da informação, que é uma das utopias hoje que está presente no debate internacional. Na intervenção da Juliana, vimos as redes sociais como sendo focos de racismo e de afirmação de comunidades mais fechadas, menos inclusivas, por isso. Não é? Não falamos da customization e da criação de comunidades fechadas que as redes sociais provocam, mas de certa forma foi isso que a Juliana nos explicou. Pronto, podemos dizer, deste lado não há esperança. Deste lado não há esperança para o futuro da democracia. Viramos para os movimentos sociais como sendo uma esperança para um aprofundamento da democracia e para uma democracia mais aberta e mais inclusiva. E o que nós vimos foi o retrocesso, pelo menos na explicação que ouvimos, o retrocesso dos movimentos sociais e o Estado com mais capacidade de reprimir os movimentos sociais. Isto põe uma grande questão para o nosso debate, que é saber se esta análise destas 3 intervenções, não é, que nos faria sair daqui muito pessimistas sobre o futuro da democracia, nomeadamente da democracia no Brasil, é real, corresponde à realidade, ou se há aí outros focos de esperança de aprofundamento da democracia como alternativa aos problemas que a sociedade brasileira enfrenta, porque nós concentramos no Brasil. Podíamos ter tido outra discussão. Em certo sentido, eu tenho andado a ler sobre o niilismo. E tenho a impressão que hoje vivemos um movimento niilista, de descrença. Descrença da democracia e descrença nas ideologias alternativas à democracia. E, no fundo, era essa questão que eu poria. Estamos num momento de enorme pessimismo, de nem não, não, ou existe aí focos potenciais, ou tendências potenciais de empoderamento dos cidadãos e de fortalecimento da democracia. Eu dava a palavra ao Renato Janino Ribeiro, que já pediu, desde que eu falei de niilismo, já estava para máximo respeito. Na verdade, eu tinha pedido antes o niilismo e ele mudou a minha intervenção, porque quando você falou em niilismo, eu acho que é realmente na mosca, você acertou, mas eu gostaria de lembrar que no caso de Nietzsche, especialmente da leitura que Heidegger faz de Nietzsche, há um niilismo, acho que ele chama de passivo, que é esse niilismo vulgar, que tudo perde o sentido, tudo perde o valor, que é, vamos dizer, um pouco o nosso panorama.
um recuo, uma perda de ideais, uma desqualificação de tudo que existe, mas há um outro niilismo ativo em Nietzsche e Heidegger, que é quando o próprio ser humano assume a condição de autor dos valores. Então, em que a inversão de todos os valores, que é o termo forte do Nietzsche, passa a ser também a constituição de valores. E talvez o que nós estejamos vendo seja justamente isso, quer dizer, há um momento de desqualificação dos mesmos e outra coisa que está surgindo. Nas exposições, eu tenho a impressão que se a Mara tivesse exposto a Espanha, nós teríamos tido uma visão mais otimista. Como ela expôs o Brasil, a visão foi mais pessimista. Na passagem inicial do que ela apresentou, nós tínhamos, deu para ver, por exemplo, quem aparece mais. O Podemos aparecendo muito mais nas redes, depois, até paradoxalmente, acho que o PSOE fica no fim. É mais tradicional. Mas até depois do Aznar, né, que, enfim, depois da direita tradicional. Então, é um negócio interessante ver isso, até porque, retomando um pouco a discussão da manhã, de todos esses movimentos, me parece que o caso da Espanha é o mais exitoso, como se diz, mais bem sucedido. Então, até hoje, até o momento, pelo menos, se comparamos, inclusive, com a situação portuguesa, que você comparou à espanhola, também é uma situação de possível ascensão da esquerda ao poder, que ainda não está definida na Espanha, mas é uma ascensão que não tem essa base reticular que nós vemos na Espanha. O que me chamou a atenção na exposição da Juliana é o possível esgotamento de bandeiras. Quer dizer, acho que a Mara está apontando isso, Juliana também. Esgotamento de bandeiras foram decisivas no Brasil nesses últimos 12, 13 anos. E bandeiras foram extremamente importantes para a democratização da sociedade brasileira, não só no plano político, mas na inclusão social. E o momento em que essas bandeiras começam a tremer, não a tremular, a tremer, em que começa a haver uma dúvida até onde elas vão e qual o efeito que elas podem ter. Então, isso é um fenômeno, me parece muito complexo, não consegui entender bem daí, até porque não temos uma pesquisa quantitativa de massa para saber qual o nível de apoio, qual o nível de rejeição às cotas e a outros processos de inclusão, mas há vários pontos que começam a ser estressantes. Eu diria que talvez uma coisa que tenha sido pouco analisada da forma que merece é o descontentamento da classe média. Um segmento do PT, sobretudo intelectual ou para-intelectual, assumiu no ódio à classe média o seu sentido de vida. Então, eles passam a contestar a classe média, dizendo que a classe média é tudo que há de ruim. E essa crítica, que é uma crítica que foi condenada tanto por Lula quanto por Dilma, explicitamente, mas essa crítica acaba batendo numa questão que é como se o descontentamento da classe média com o governo fosse pura questão de ideologia e não tivesse bases materiais. Lembrando um pouco Marx, que é um autor que às vezes a esquerda cita, uma base econômica e material existe. Quer dizer, a classe média está extremamente descontente com os serviços públicos e, sobretudo, com o fato de pagar o imposto, que muito pouco lhe volta. Não lhe volta sob forma de educação para os filhos, de transporte público, de saúde, porque ela assume plano de saúde, ou de segurança. Então, quer dizer, há um descontentamento de uma camada grande da sociedade, que não é pequena, a classe média não é 5 ou 10% da população, há um descontentamento muito grande, e esse descontentamento, sendo ela muito vocal, tendo ela muita capacidade de vozear seu descontentamento, ele assume uma proporção muito grande. Eu creio que um dos erros dos últimos anos foi deixar essa classe média ir indo para a direita. Retomando uma análise que eu fiz logo em março do ano passado, o nosso maior problema é evitar que a direita, chamando de direita, a direita civilizada, o PSDB, os partidos democráticos que se situam à direita, evitar que a direita seja engolfada pela extrema-direita. E extrema-direita eu estou chamando o presidente Cunha e o grupo dele. Então, e houve um momento no segundo semestre em que a extrema-direita estava tomando conta, quer através da adesão do PSDB, sobretudo Aécio, à causa do impeachment, quer pela força desses movimentos, vem para a rua, Brasil Livre,
etc. Esse processo parece suspenso agora, mas não está, mas está tudo muito indefinido. Agora, eu penso que uma das coisas importantes para a esquerda fazer é fazer uma autocrítica e ver onde ela pode corrigir os rumos que ela tomou. Eu posso colocar uma... Sim, tem ali uma pessoa que pediu antes. Não, eu depois vou voltar à mesa. Sim. Eu queria fazer uma pergunta um pouco simples. Eu fiquei muito impressionado ano passado que o Movimento Podemos imaginou um tipo de manifestação hologramáticas, isto é, utilizando a comunicação digital, organizaram manifestações digitais e materiais dentro do centro mais significativo do poder madrileno. Uma semana atrás estava na Avenida Paulista e 20 jovens bloquearam a Avenida Paulista às 5 da tarde para a questão da merenda. Do lado tinha 50 policiais. Eles blocavam uma vez de uma direção e uma vez na outra direção, com um cartaz. Eu estava casualmente lá e percebi a reação do motorista, das pessoas, trabalhadores em gerais, não? Muito, na Itália se diria incazzati, barulhentos, antagônico a esse tipo de manifestação. E me perguntei, mas por que colocaram os cartazes para bloquear o trânsito e não se colocaram verticalmente, na maneira que a pessoa transitava, olhava na protesta e talvez criava uma empatia, uma solidariedade com outras pessoas. Questo per dire, a forma di luta che você stava dicendo também antes, mi parece una forma di luta un poco tradizionais. Será que o que stavamo dicendo também todo mundo, a comunicação digital poderia elaborar formas differenti di luta, no qual o obiettivo non è creare uno choque con la polizia, favorire o choque da polizia, ma creare un tipo di solidarietà che involva as pessoas che tendenzialmente poderia apoiar, ma che na frente desse tipo di tradicionalismo, forma di luta, ficano bloqueados, ficano às vezes muito mais conservadoras, apesar que socialmente talvez eles são progressistas, mas na frente desse tipo de forma di lotta ficano un poco mais bloqueados. Então, a minha pergunta é simples: será que é o momento de imaginar formas de luta que não sejam antagônicas para criar esse tipo de bloqueio e imaginar uma coisa mais como Podemos, que mobiliza a dimensão digital com um tipo de fantasia de felicidade, não, de choque? Muito obrigado. Extremamente interessante esta pergunta, que espero que todos possam responder, para além, evidentemente, do nosso representante do Movimento Passo Livre. E iremos, então, dar a palavra agora aos oradores. Como nos aproximamos da pausa café, pedia que falassem cada um 3 minutos e que em 3 minutos respondessem a estas questões tão pertinentes. 3 minutos é super pouquinho, mas tudo bem. Essas questões são muito interessantes. Aí nos convidam para um debate, fazem série de questões interessantes. Falam, vamos para o café agora? Peraí, vamos para o café, mas antes tem algumas coisas para dizer. Eu acho que as questões, eu adorei, poderia repetir de novo, estou aqui à disposição, professor, para outras questões. Primeiro tem uma questão da crise política, a crise das esquerdas, que eu já acho que é uma crise mais a representatividade, sobretudo dos grupos da esquerda, e como é que se relaciona com o pacto democrático. A gente está discutindo, não o Brasil, a gente está discutindo o Brasil, está discutindo a Europa, está discutindo os Estados Unidos, está discutindo novas formas de participação, inclusive no Oriente Médio, que podem resultar ou não em modelos mais democráticos. Então tem um mito de que toda participação per si, por ser democrática, levará a pautas que sejam pautas democráticas. Ora, as pautas dos novos grupos de direita no Brasil, que não é uma direita liberal, que é uma direita autoritária, é uma participação em aceitar os procedimentos, mas nem toda democracia, nem todo resultado da democracia leva à justiça social. A democracia garante os procedimentos, não garante seus resultados. Acho que isso está acontecendo no Brasil, acho que o Podemos é um caso outlier no mundo. Eu acho que, quando a gente olha para o mapa da Europa, a gente vê, inclusive no Parlamento da União Europeia, o crescimento dos grupos de extrema-direita que recuperaram técnicas de mobilização da esquerda. Só que nossa democracia, a contestação dela no Brasil hoje é um pouco diferente.
um ponto importante que o professor Janine começou a colocar é a questão da crise econômica. Ora, a crise econômica ela está absolutamente associada à ideia de eficácia democrática. Quando há crises econômicas, sobretudo na América Latina, questiona-se a eficácia da democracia para combater a crise. Cidadãos democráticos tornam-se cidadãos ambivalentes, ou seja, aqueles que em algum momento podem, em nome do crescimento econômico, como mostram os dados do Latinobarômetro do LAPOP, aceitar soluções não democráticas. Desse mal, nós não nos livramos na América Latina. A Europa tem democracias mais consolidadas, pode haver uma polarização ideológica, mas o pacto democrático ele não é cindido. Na América Latina, em geral, o tempo todo se fala em cisão. Ora, veja bem, a ideia de eficiência democrática só tem a ver com uma variável, partidarismo. Quando os partidos se tornam frágeis, como é o caso de diversos países da América Latina, a percepção de que a democracia é eficaz, ela também decresce. Então, se nós temos uma crise de representatividade, porque houve um gap entre aquilo que os partidos declaram e aquilo que eles efetivamente fazem, e aumenta-se a exigência das demandas dos cidadãos, nós poderemos ter na América Latina, do meu ponto de vista, um antipartidarismo como reação ao fracasso dos partidos no ideal de representação, sobretudo em crise econômica. Por que a crise é importante para terminar? Veja bem que na Europa a crise deu origem, pelo menos ao Podemos, pelo menos a grupos também xenófobos, como é o caso da Front Nacional, que eu acho que é o que mais cresce ali em torno da União Europeia, inclusive a esquerda também combate a União Europeia, os grupos da extrema esquerda. No Brasil, a crise econômica ela deu lugar à não política, porque o que o movimento faz, por exemplo, dentro das redes sociais, é um movimento de um neopopulismo que é intolerante. O neopopulismo ele é intolerante porque não reconhece o outro, tá certo? Ele não reconhece o espaço da política. Então, o que está acontecendo no Brasil, para mim, é a crise da ideia de política. A Dilma não faz política, ela é um ser insulado, burocratizado, tecnocrático. Ela é uma boa pessoa, só que ela não faz política. Ela nega a política ao negar o diálogo com os movimentos sociais, ao negar o diálogo com o legislativo. Isso é uma crise da política da esquerda. E a direita também não faz política. Ela coloca no lugar da política lideranças dentro das redes sociais que não estão nos partidos tradicionais e que negam a política ao espetacularizar a corrupção como a valência máxima que agruparia as identidades nacionais. Então, concluindo, é uma crise da representatividade, é uma crise da governabilidade, é uma crise dos partidos, é uma crise da esquerda, é uma crise do pacto democrático. Eu acho que aqui, sem democracias representativas sólidas, nós não poderemos ter alternativas nem dos próprios movimentos sociais que se fazem uma participação que seja democrática. Então, acho que as democracias no mundo não vão acabar, mas eu acho que elas estão se tornando muito mais fragilizadas, seja porque a extrema-direita cresceu, seja porque a esquerda perdeu seus projetos do meu ponto de vista, tomar bandeiras da direita, como aconteceu com a União Europeia hoje, que é totalmente dependente, não da Alemanha, mas do Banco Central Europeu. E a esquerda tem responsabilidade, né? Na medida em que ela coloca como eixo organizador apenas a economia, como no caso do Brasil, como no caso da União Europeia. Quando a economia vai ladeira abaixo, como é o caso do Brasil, o que a esquerda tem a oferecer às pessoas ou a oferecer às classes médias? Ela não tem nada para oferecer. No Brasil, não me parece que a esquerda tenha recuado por tomar bandeiras da direita. No Brasil, a não. não ser que nós pensemos a adoção de políticas econômicas, mas isso é muito recente. No Brasil, o que houve com a esquerda, demanda a pergunta, quer dizer, por que a esquerda enfraqueceu? Não foi como Hollande, por ele adotar a política da direita, foi por ela, talvez, não ter sido capaz de reciclar, rever as bandeiras que ela estava lançando, por talvez ter ficado ao longo de 12 anos com as mesmas bandeiras. O que você acha? Eu acho, professor, que a esquerda no Brasil ela teve um papel excepcional. Quando eu vejo a questão do racismo hoje, etc. Eu nunca estudei com nenhum negro na minha vida. Então, por aí, já se coloca como o combate ao racismo é absolutamente necessário nesse país. O fato de eu ter quase 50 anos e nunca ter sentado perto de um negro, para mim, é vergonhoso.
E quando os professores visitantes vão ao FMG, eles perguntam, puxa, mas só tem branco assistindo às nossas palestras. Isso leva a uma radicalização, por outro lado, de algumas pautas dos movimentos identitários. Por que eu acho que a esquerda no Brasil cometeu de equívoco? Eu não estava aqui para discutir a esquerda. Eu acho que a esquerda ela acabou tendo uma orientação, sobretudo nos últimos 4 anos, de discutir a economia, de se tornar tecnocrática. A economia é um centro norteador, sim, de um projeto inclusivo, só que ela não explicou isso para o eleitorado, ela não disse que essa economia deveria crescer para produzir igualdade, por exemplo. Tá certo? Então, acho que, ao esvaziar a concepção econômica, a concepção da esquerda simplesmente a crescimento econômico, ela se igualou a outros discursos e outras agendas de direita, de uma direita liberal, de uma extrema-direita, cujo centro também é a economia. Quando entrou em crise a economia brasileira, é recente, rapidamente a esquerda se fragilizou, porque a gente percebe que nessa polarização direita e esquerda nas redes sociais, tá certo? A pauta é uma pauta intolerante de ambas as partes. Não existe uma agenda da esquerda, ela hoje só responde à agenda da direita. Ela bota milhões de postes dizendo o PSDB é corrupto. Óbvio que o PSDB é corrupto. Sim, todos nós sabemos. Mas cabe à esquerda só apontar que o outro é corrupto e se colocar na defensiva, é porque ela não tem agenda. Então, é um pouco isto. Sobre a questão da participação mesmo, a partir do que a professora falou, quer dizer, se seria possível pensar na ideia, eu acho que é muito curioso a maneira como a gente pensa a trajetória da sociedade civil brasileira a partir das dinâmicas de participação. Eu venho trabalhando com a ideia de uma transição, ou seja, de uma passagem de o que a gente poderia chamar de uma participação, usar uma diferença conceitual, de momento marcado pela participação por convite, que a gente poderia marcar da redemocratização com muita força, fim dos anos 80, durante a década de 90, eu acho que o orçamento participativo, que é engrosado que um modelo que foi exportado mundialmente, quer dizer, das Nações Unidas, do Banco Mundial até o Hugo Chávez, reconhecido como uma exportação brasileira, porque ele sai daqui do Brasil, mas todo o protagonismo das ONGs, os conceitos de accountability, empoderamento, quer dizer, há um momento de participação por convite baseado nessa ideia de cogestão estatal. E depois, se a gente não teria, a partir dos anos 2000, passado e entrado num outro momento, que é emblemático desse novo ciclo global de protesto, que seria a participação por irrupção, já não mais uma participação por convite, que teria justamente esses traços, quer dizer, uma demanda por horizontalidade, a dificuldade de reconhecimento de uma legitimidade da própria ideia de representação. Então, eu queria pedir um pouco de comentário essa passagem. Quer dizer, o próprio Fórum Social Mundial é emblemático desse primeiro momento da participação. E, às vezes, quando a gente discute democracia participativa, eu acho que ainda, no Brasil, a gente tem a dificuldade de entender de que maneira se dá essa passagem, esse tensionamento. Se faz sentido para vocês pensar a partir disso. Quer dizer, há 2 momentos da participação. Participação por convite e agora é uma participação por irrupção. É uma outra dinâmica de relação com o Estado. Obrigado. Olha, eu nem pretendo me alongar muito, porque, na realidade, eu acho muito curioso a gente ter discussões tão complexas a respeito desse tema, democracia e temas diversos, e não conseguir chegar com uma explicação simples para quem está, às vezes, do nosso lado, de quem precisa de determinadas políticas públicas. Então, são pessoas diferentes. Eu acho que a gente está num Brasil com muitas demandas muito diferentes, por questões sociais, questões econômicas, questões ideológicas também. E o que existe, o que trata o sectarismo, não é simplesmente o sectarismo do negro e do branco. Esse só foi um caso, poderia ter sido qualquer outro, poderia ter sido sectarismo em relação às mulheres e os movimentos machistas e até os movimentos feministas, hipersectaristas de algum lado, de alguns lados, né? Movimentos de gênero também que discriminam. Existe tanta discriminação quanto dos homossexuais, quanto dos heterossexuais também. Hoje, eu acredito que convencionou-se dizer que o que é considerado uma elite branca, heterossexual e formada por homens, você só pode ser um algoz de tudo de mal que existe nesse Brasil. E então as pessoas são, muito embora elas queiram inclusão, muito embora elas façam parte do que se julga elite,
elas são apresentadas como algozes. Então, entra muito, eu acho que no que o Renato falou, a respeito de uma hipercriminalização, aliás, das classes médias. Aqui, eu acredito que a maior parte é formada por classe média, as pessoas que frequentam as universidades também, e a gente não pode simplesmente, por ter uma conduta de inclusão, ter uma conduta de inclusão, querer inclusão e ter uma conduta mais de esquerdista, discriminar todo esse perfil de pessoas. Nós somos essas pessoas também, e não somos necessariamente preconceituosos, não somos homofóbicos. Podemos não defender movimentos como feministas da maneira que os movimentos se colocam, mas isso não quer dizer que a gente concorde que mulheres sejam estupradas, mulheres sejam desvalorizadas. Então, existe na rede, muita falação, mesmo de quem levanta a bandeira, levanta de maneira hipócrita, acreditando que está agindo de maneira politizada, mas provocando ainda mais sectarismos, né? Na verdade, provocando não a inclusão, não é a aproximação, mas a diferenciação. Então, eu acho que isso tem um efeito muito danoso, muito prejudicial para a democracia. É isso. Mas isso é um efeito, é uma consequência das redes? Existe na sociedade isso, mas as redes potenciam o sectarismo? Potencializam, com certeza. Potencializam porque as pessoas não se colocam de maneira inclusiva. Tanto é que as pessoas que têm mais destaque nas redes, elas são basicamente caricaturas. Elas são caricaturas de posições ideológicas. São as pessoas, são sujeitos que eles são referências, mas em determinados momentos eles se tornam personagens dentro da própria rede. E você já pode esperar que ele vai para um lado ou vai para o outro, mais do que tentar fazer uma aproximação de opiniões diferentes. E, nesse sentido, é que acontecem as construções de narrativas, uma querendo vencer a outra, ao invés de promover uma inclusão, uma aproximação. Muito obrigado. Esse debate sobre o travamento é um debate que a gente tem também nos nossos próprios espaços bastante, que justamente o travamento em si, ele sempre causa extremo desagrado com as pessoas que estão sendo travadas, né, imediatamente. No caso dos estudantes que usaram muito essa tática, o Passe Livre nem tanto, assim, o Passe Livre usava essa tática nos terminais a população apoia a pauta, até ficava com raiva, mas não rolava conflitos. Agora, nos estudantes, rolavam conflitos graves, assim, teve caso de gente que apontou a arma, sabe, coisas graves. Mas é uma tática desesperada um pouco, eu acho que é a tática do travamento. E, em certo sentido, eu acho que ela é uma tática midiática. Então, ela não dialoga com a população que imediatamente está sendo ali travada, mas ela é uma tática extremamente midiática. Porque é aquela foto da marginal travada por 50 estudantes, sabe? É uma coisa que bomba na rede social, que causa polêmica e que, bem ou mal, também tem um efeito com um pequeníssimo número de pessoas tão significativo quanto um grande ato. Até mais significativo que um grande ato do MTST, muitas vezes, por exemplo. Que é um grande ato que fica em limites muito estreitos, né? E no caso desse caso específico que o senhor citou, da Paulista, o senhor pode entrar, por exemplo, na página Não Feche Minha Escola, que é uma página do mês, né, do pessoal, que foi importante na luta das escolas. Essa página tem uma foto dessa ação. Eu lembro que, eu não sei como está agora, mas no dia que foi publicada essa foto, em poucas horas tinha mais de 1000 compartilhamentos. Então, assim, nas redes sociais dialogou muito a ação. Não dialogou ali, né, mas nas próprias redes dialogou. Sobre a inovação tática Assim, eu acho que as redes elas servem muito para dribla as velhas hierarquias dos movimentos sociais, assim, né? Tipo, bem ou mal, o PT histórico, ele tinha uma relação mais paternalista, assim, de direção e base, né? E os novos movimentos sociais, como o Passe Livre, como o Mal Educado aí nas ocupações de escola, eles têm uma característica mais autoconvocada, né? A gente não tem base, de fato. Inclusive, essa é a nossa grande limitação, né? A gente não dirige uma base que nem um Boulos dirige uma base do MTST, não tem isso. Então, a rede social ela serve para
para difundir determinados fóruns, como determinadas pautas, determinadas ações que acabam sendo acatadas ou não, né? Por exemplo, no caso das ocupações da escola, foi divulgado um manual de ocupar a escola e tal. Tinha organização nas primeiras ocupações, mas as demais ocorreram de forma mais ou menos espontânea. Não tinha uma organizações políticas que realmente tocaram, apesar de, né, ter. Mas a grande parte não tinha. E eu queria comentar assim, de forma geral, junto com o comentário do outro professor, dessa coisa. Eu acho que a gente vive uma geração, né, que é... Eu mesmo era criança quando o governo do PT chegou no poder. Então a gente olha para a esquerda institucional como pouca diferença em relação à direita na realidade, muitas vezes. Inclusive, não que não tenha. Eu até acho que o PT não é a mesma coisa que o Cunha, sabe? Mas é aliado, está na base aliado do PMDB, entende? É muito difícil a gente ver a diferença. O próprio Haddad, por exemplo, durante essa jornada, ele falava, não existe almoço grátis em relação, né, ao passe livre, né? E quando... Para alguns existe, né? Existe o BNDES, a bolsa empresário, né? Tipo, essas coisas, entende? Acho que... Então, mas existe subsídio para outros setores, porque esses setores sempre são elite. Existem vultosos incentivos. Existe almoço grátis para elite, não existe para a gente. Eu discordo que não existe almoço grátis de todo. Assim. Existe, mas não existe para a massa da população. Eu acho que a gente se assemelha, uma coisa que eu queria comentar, acho que a gente se assemelha muito nesse sentido ao Maio de 68, só que numa outra perspectiva, que eu acho que o Maio de 68 ele vinha num movimento de senso, bem ou mal, um movimento de que ainda tinha-se fé nas instituições e ali se criou a desilusão. A gente já nasce na desilusão. Então a gente, de certa forma, está num momento de ascenso. E é semelhante, eu lembro... Faz um tempo que eu li esse texto, mas tem um texto do Brás Pereira sobre Março de 68, que ele fala um negócio que é muito semelhante ao nosso processo, que ele fala que o Março de 68 tinha como base um jovem, tipo, uma imensa expansão do ensino universitário, um jovem precarizado, que não era bem precarizado, da classe média, mas assim, que não tinha uma perspectiva de futuro muito interessante. E eu acho que no Brasil a gente vive isso. Assim, a base do movimento passe livre, em grande medida, é um jovem precarizado. Eu vivi Maio de 68. Estava em Paris quando foi Maio de 68. Então posso dizer que acho que há uma grande diferença entre aquilo que você disse e o que diria um jovem na Sorbonne. Não, sem dúvida. Não, mas vou explicar no que é que me parece importante. É que em Maio de 68 havia uma utopia. Nós estávamos na rua para construir uma sociedade nova. E acreditávamos que íamos construir uma sociedade mais justa, mais livre, sobretudo mais justa. O discurso, aquele que ouvimos aqui, neste debate, é um discurso pessimista em relação ao futuro. O de Maio de 68 não era pessimista, era idealista, se quisermos, era utópico. Mas a utopia é uma coisa importante, no sentido que é uma resposta radical aos problemas do momento. Considerámos que havia uma série de problemas, que agora não vou explicar, mas queríamos construir uma sociedade nova. E estávamos dispostos para nos mobilizarmos politicamente, em organizações políticas, em estruturas, criar novos partidos, nasceu a extrema-esquerda europeia, em maio de 68, com a visão idealista de construir uma sociedade nova. Aqui o discurso é muito pessimista em relação ao futuro. Portanto, é isso que eu queria perguntar. Quando você pensa numa utopia que faria sentido para si, e olhando para o Brasil, o que é que é? O que é que você espera? Olhando para o futuro, o que é que espera? O futuro é nebuloso. Eu concordo contigo. Eu acho que essa é a grande diferença. E, de fato, eu acho que essa é a principal diferença entre o 68 mesmo. Por isso que eu disse que lá era o início da desilusão. Nós nascemos na desilusão. Né? Eu acho que a gente é uma geração de revolucionários pessimistas. Assim, né? Nós até cremos na mudança, até cremos em tentar coisas, até cremos em criar algo. Mas... Nem isso são os nihilistas russos, não os teus nihilistas. São os nihilistas russos. Mas nós não somos passivos. Nós somos pessimistas, mas nós somos ativos. Ativo não quer dizer fazer barulho. Ativo quer dizer criar o novo. Mas o novo está em gestação também, né? É isso. Não, é por isso que é interessante perceber, para esta discussão, que começa sobre o futuro da democracia, e você representa o futuro da democracia, de certa forma, é você que tem que construir a nova democracia.
Vou dar a palavra para a Cícia. Eu só queria concluir, só queria concluir, assim, é que eu acho que se estendeu a conversa, mas eu acho que... Ainda bem. Eu acho que há uma crise geral, assim, em relação a essa esquerda institucional. Então, há um novo campo da esquerda que, ao meu ver, é amplo. E, assim, nesse sentido, eu discordo quando você disse que foi fracassado, porque, a meu ver, considerando a pequenez e a fraqueza desse novo campo, que, apesar de amplo, é muito novo, eu acho que a gente está sendo bastante vitorioso. E há uma derrocada, assim, eu acho que há uma bagunça que está por vir, né, com essa derrocada do PT, né, essa nova barbárie aí que está por vir. E, a meu ver, não é prematuro. Eu acho que temos que ser pacientes, em certo sentido, né? E porque é prematuro julgar que esse movimento foi fracassado com essa nova estrutura do Estado. Eu acho que estamos conseguindo nos renovar com uma habilidade muito grande. E nesse sentido, assim, tipo, o que é claro, de certa forma, é o que não queremos. Assim, o PT, a partir de 89, quando gerou justamente o conflito, foi aos últimos limites ali, ele tomou uma via institucional. Eu acho que hoje a esquerda, a grande parte da esquerda, ela está descartando essa via. Até o multiculturalismo, como ela citou. O multiculturalismo, em grande medida, ainda é fortemente mobilizado pelo PT. Você viu, né? Até as meninas da Ocupação Preta organizaram os atos feministas contra o Cunha, organizaram atos do movimento negro contra o Cunha. Ainda estão na órbita do PT, mas também estão saindo cada vez mais dessa órbita. E eu acho que, enfim, a passos lentos, mas está sendo gestado uma nova esquerda não institucional. Bom, enfim, eu acho que o que o Gabriel falou é muito importante. Primeiro que eu fico pensando no Gabriel só como objeto de estudo. Está aqui meu objeto de estudo. A participação não convencional. Na verdade, eu não estudo. Para mim, é um objeto de estudo. Eu fico, opa, vamos perguntar, vamos instigar o Gabriel. Vamos ver se ele corrobora ou não nossas hipóteses. Corrobora. Nós fizemos alguns estudos que eu publiquei, inclusive, em 2008, sobre um cluster para poder agrupar os eleitores de direita e de esquerda do PT e do PSDB, nomeadamente, e é muito interessante como que a esquerda latino-americana e a esquerda no geral ela é muito anti-institucionalista. Ela sempre teve pouca crença na eficácia das instituições e do espaço legislativo. Quando o PT nasceu, ele se dizia anticapitalista, ele queria, como toda a esquerda marxista latino-americana, isso que não é uma crítica, isso é uma constatação, colocava que o Estado era o comitê executivo da burguesia e que, portanto, participar das instituições era, por si, algo muito negativo. Bom, posto isso, que foi a premissa básica que organizou os movimentos latino-americanos e marxistas, fizemos alguns testes para poder saber a caracterização dos eleitores em relação a alguns temas, e um teste muito interessante. A gente extraiu modelos de componentes principais, fizemos algumas estatísticas, criamos um índice de anticapitalismo, que era dado pela questão da propriedade de um lado, e confiança na instituição. Nossa cluster detectou que os indivíduos eleitores, que independente de escolaridade, se baixa, alta ou não, que se agrupavam em torno dos partidos de esquerda, eram aqueles que mais acreditavam na justiça social, eles eram mais normativos, independente dos procedimentos, porque os procedimentos são sempre burgueses, aí a justificativa que eu estou dando, mas os eleitores eram agrupados, o PSDB acreditava mais nas instituições, pouco nos resultados da justiça, tá certo? E os eleitores da esquerda, PCdoB, PV em Belo Horizonte, eles estavam muito mais preocupados com a questão da divisão da propriedade, com a justiça, do que com as instituições. Então, Gabriel, ele representa um movimento, o Passe Livre, um movimento que é importante. A partir dos anos 70, havia uma crença muito grande que os movimentos sociais iam desequilibrar a democracia. Essa crença, pelo contrário, ela não se corroborou. Os movimentos sociais foram importantes para reequilibrar e oxigenar a democracia. E eu acho que, independente do modelo de luta, do passe livre, do qual eu discordo, eu acho que tudo na vida tem um preço. Eu não conheço nenhuma social-democracia que dá ônibus de graça para ninguém. Isso aí tem um preço. Alguém tem que pagar isso. Então, assim, não, ninguém faz isso, nem vai fazer. É impossível, o Estado tem que sustentar negros, pobres, brancos, ciclistas, etc. Mas, enfim, eu acho que isso aí é uma discussão de conteúdo que eu acho que não é o que eu quero fazer, que eu queria fazer. A gente discute um pouco isso. Mas eu queria colocar que a caracterização dessa participação era diferente nos grupos de direita e esquerda. Por que ela é diferente? Coloquei alguns pontos aqui de comparação
como se mobiliza a direita, como se mobiliza a esquerda no Brasil. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, nós acompanhamos os grupos de direita e de esquerda, os manifestantes de 2 de abril, agosto, os manifestantes de maio. Primeiro, a gente vê uma diferenciação entre brancos e negros. As pessoas que estão na esquerda mobilizadas, recrutadas nos protestos de esquerda, são, na maior parcela, pardos e negros, 66%, contra brancos, 65% na direita. Então, tem uma carga identitária, sim. A esquerda pode não ter nos seus quadros lideranças negras, mas ela tem entre os seus recrutados, seus mobilizados, um forte componente identitário de pardos e de negros. Segundo lugar, a renda também daqueles que são recrutados são distintas, mais de 10 salários mínimos entre a direita e até 2 salários mínimos entre os recrutados pela esquerda. Temos aí a ideia de que, na direita, a percepção da corrupção é muito grande, e na esquerda, uma mobilização dos grupos, não são grupos petistas, grupos de esquerda, mas em cima de fortalecer os movimentos sociais, da luta por direito. Então, nós temos aí corrupção versus direitos. E uma coisa que me chama muita atenção, e é que aí vale estudos, teses de doutorado, o fato da internet ser absolutamente relevante enquanto um veículo de comunicação, de mobilização e de recrutamento dos grupos de direita, e os grupos de esquerda não. Eles estão bem dentro da teoria psicossociológica, ou seja, eles são mobilizados pelos colegas de trabalho, pelos familiares, pelos amigos, ou as lideranças são fundamentais. O associativismo direto, via sindicatos e via esses grupos de associação, são eles que fazem a mobilização. Portanto, a mobilização da esquerda não é top-down, de cima para baixo. E na direita, não, é claramente mobilização pelas redes sociais, de cima para baixo, sem que as lideranças permeiem isso. Preferência partidária, interessantíssimo, né? PT versus PSDB, claramente, se colocado dentro desses grupos. E percepção da economia. A economia para a esquerda está de boa para regular, e para a direita a economia tem um componente muito importante. Por fim, o que a esquerda poderia nos dizer? Essa esquerda radical, que não é só no Brasil que surge na Europa, né, também, uma esquerda... Ela é muito parecida com as primeiras esquerdas dos anos 70. Ela faz uma luta que é importante, mas ela continua com resquícios de combate à luta institucional. Concluindo, existe lugar para a democracia? Sim. Os partidos tradicionais têm que dialogar com esses novos movimentos, inclusive da esquerda radical? Sim, porque eles são novos, porque eles existem. Você não pode desconsiderá-los, de modo algum. Você não pode querer voltar a um passado utópico só institucionalista. E existe esperança para a democracia? Para a democracia representativa tal como ela é, eu acho que não. Eu acho que uma democracia representativa que pode sofrer rupturas, ou ela pode ser avanços. Isso depende, do meu ponto de vista, da capacidade das elites políticas e das lideranças de fazerem propostas. Existem essas novas lideranças políticas no mundo? Eu acho que poucas.